Pai do Senhor, a todos que nos acompanham mais uma vez, nessa mais uma terça-feira. Já estamos aqui na quarta terça-feira trazendo aqui assuntos que são muito importantes, né, para nós e debater com aqueles que nós, debater não, mas trazer pessoas que nós vemos um trabalhar do Senhor, que tem autoridade no Senhor para nos trazer também clareza em diversos aspectos à luz da palavra. Hoje, como disse, já é a quarta vez, né? Quarta terça-feira que estamos aqui e com um tema bastante importante, né? Para esse tempo, especialmente. Recebemos muitas perguntas e por aí nós sentimos que realmente era um tema a se debater, a se conversar nessa noite. Temos como só aguardando aqui um pouquinho a Carol. Já solicitou aqui, já vou colocar ela na conversa. Tá tudo ok com o som? Tá tudo certinho? Amém! Professora Carol, Boa seja muito bem-vinda. noite. Boa noite. Alegria só apresentar, creio que há aqui também alguns irmãos que não são da MCE, que de repente não conheçam a professora Carol. A professora Carol, ela é pastora em Manaus, né, juntamente com o pastor Lúcio, e também é médica, isso que hoje nós a convidamos para poder falar à igreja, a todos nós, sobre esse tema tão importante, né, que o pastor estava dizendo aqui que é o recorde de perguntas até agora desse quadro que nós recebemos, e isso é um termômetro, né, que demonstra realmente como isso é um tema importante para esse momento. Então, já passo a palavra para a senhora, primeiras palavras para saudar aqueles que nos acompanham, e já que estamos todos com muita saudade. Amados, glória a Deus que o Senhor tem prosperado esse momento. Eu estava orando pela internet, porque às vezes o Instagram ele dá aquelas travadinhas, né? Às vezes a nossa internet não é tão boa, mas que Deus possa nos ajudar, né? A nós darmos seguimento e que possamos cumprir esse encargo, né? De falar sobre esse tema tão importante nos nossos dias, né? Que de um tempo para cá se tornou tão presente ainda por causa da pandemia, né? Mais ainda do que já era. Então, boa noite a todos vocês. Saúdo com a paz do Senhor e os amigos, muitos falaram, meus amigos, conhecidos que queriam participar também. Então, sejam bem-vindos todos vocês que estão chegando aqui conosco. Amém, glória a Deus. Então, pastor, para começar, eu separei aqui alguns dados que mostram um pouquinho da dimensão que é esse tema, né? Dados oficiais, e diz o seguinte: em cada 100 pessoas, isso no mundo, 30 sofrem ou venham a sofrer em algum outro momento da vida com questões voltadas à saúde mental. E desses 100, cerca de 12 vão ter alguma doença grave, né? Quando nós trazemos para o Brasil em questão da depressão, por exemplo, lidera na América Latina e na questão da ansiedade é líder no mundo, né? Estima-se que um pouco mais de 9% da população brasileira sofre com a questão da ansiedade, segundo a OMS. E 86% da população de algum tipo de transtorno mental. Obviamente, é o que a senhora falou agora há pouco. Esse número aqui é o número antes desse cenário de pandemia. Então, esse número deve estar, nesse momento, mais alto. Então, é um tema importante, bastante relevante, e é por isso que nós estamos com tanta expectativa para ouvi-la nessa noite. E temos bastante perguntas, então já começo passando a palavra para a senhora para que possamos aproveitar o máximo possível desse tempo que teremos. Controlar o tempo, né, para não passar muito, que não fique assim uma coisa cansativa. Mas resumindo, sobre a minha atuação, né, por que falar eu não sou uma psiquiatra, mas por que falar dessa área de psiquiatria? Então,
Eu atuo na atenção básica há 18 anos, no SUS, né? E nós conhecemos as políticas, né, públicas do nosso país, não precisamos falar aqui de política, nem de dificuldades ou tudo que passamos, mas a nossa política, de um modo geral, não só no Brasil, mas em muitos lugares, geralmente ela é mais curativa, não é tão preventiva, né? Então, se houvesse um lado mais preventivo, se tenta e se volta a isso, que se previna mais, para que não se chegue a tantos transtornos tão graves, né? Se houver uma prevenção, eles podem ser evitados de uma forma precoce. Então, atuando na atenção básica, de um tempo para cá, eu comecei a observar também o aumento nesse número, né, de casos, e pessoas que não tinham nenhum tipo de transtorno mental começam a ter. Você conhece ali um paciente que é saudável e de repente ele começa a falar que está triste, que ele já está se abatendo, que vem pensamentos. Então, isso é uma coisa muito presente na rotina de todo médico. Eu creio que não só do SUS, mas a rotina do médico em geral. E no ano passado, 2019, foi tão grande essa necessidade, no caso na nossa cidade aqui, que é Manaus, a cidade na qual eu resido e trabalho na Secretaria Municipal, né, de Saúde. Então, todos os médicos da atenção básica da Secretaria foram convocados para uma capacitação em psiquiatria, porque não existe psiquiatra suficiente no Brasil, digamos assim, para a quantidade de doenças mentais que temos. E nem muito menos na rede pública, nem psicólogos, nem psiquiatras suficientes. Então, o que é necessário? A atenção básica, cada vez mais, ela entra para lidar com essas situações. Então, nós fizemos uma capacitação em psiquiatria, todos os clínicos e pediatras. Por incrível que pareça, pediatras também entram, né, nesse combate. Basicamente era depressão e ansiedade. Falava também sobre drogas, sobre suicídio. E tem transtornos assim que só o psiquiatra mesmo, como esquizofrenia, essas outras coisas que são bipolaridade, são bem mais graves. Mas o clínico tem que estar preparado para tratar uma depressão leve, para dar um atendimento inicial, para encaminhar para... Encaminhamento nem sempre o paciente consegue, às vezes você mesmo tem que continuar lidando com aquele paciente. Então, dentro disso, que eu me senti um pouco, eu também me sentia, como todo mundo que estava ali sendo treinado, nós nos sentíamos um pouco em dúvida quanto às condutas, mas nós fomos orientados por um psiquiatra muito conceituado e foi muito bom. E hoje eu sinto mais liberdade ainda nessa área para poder orientar meus pacientes. E como nós somos cristãos e hoje essa live é uma live da MCE, então deixo bem claro aqui, Missão Cristo Elim, o que eu prego é o que nós cremos, então também eu sei que cada igreja tem uma linha de pensamento quanto até a própria cura interior, né? E o que nós cremos é o que eu vou falar aqui. E também você que não é um cristão, pode ser uma pessoa de outra religião, mas que você seja bem-vindo para ouvir também, porque a nossa vida não pode ser dissociada da palavra em nenhum momento. Então, eu como médica cristã também posso ter um olhar cristão para os meus pacientes. Eu posso orientá-los, eu posso orar por eles. Então, é dessa forma que nós queremos abordar hoje um pouco esse assunto, dizendo que a palavra de Deus ela vai ser a base para tudo que nós vamos tratar hoje. Porque cremos que ali toda a situação pode ser resolvida. Quando você chega à palavra do Senhor, você encontra o remédio, encontra a solução. E ao longo dessa live, desse tempo, nós vamos abordar várias coisas. Mas será que a solução é imediata? Será que o cristão pode se deprimir? Pode sim. E muitos cristãos, muitos servos de Deus se deprimiram, entraram em depressão. Mas tudo que podemos fazer, de que maneira podemos auxiliar nesse processo para que seja melhor vivido pelo cristão, para que saia sem sequelas. Então é isso que nós queremos abordar nessa noite aqui. E eu gostaria de pedir para o Fernando me ajudar com a leitura, que a primeira leitura que eu separei foi Filipenses 4, de 6 a 9.
que é um texto um pouco longo, né, que o Fernando lesse para nós. Se você tiver Amém. sua Bíblia, senão você anota e depois você lê. Eu vou pedir para o estagiário colocar aqui a referência, também para os irmãos acompanharem. Não sei se vai ficar muito grande, é uma primeira tentativa aqui nos comentários. Acabou ficando, mas acho que facilita um pouco para quem estiver longe. Ficou bom, aham. Amém. Diz assim a palavra. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Então, nós vemos aí o apóstolo Paulo, ele orientando aos filipenses. É tão maravilhoso, já começamos a encontrar na palavra a resposta para boa parte das perguntas e dos questionamentos. Por que cremos? Porque cremos que a palavra é eficaz. E aqui, a primeira coisa, não andeis ansiosos de coisa alguma. Seria a solução para a ansiedade, né? Mas não é tão simples assim, amados. A vida cristã ela é um processo com Deus, não é simplesmente eu ser salvo, mas eu vou sendo santificado ao longo da minha vida, eu vou sendo trabalhado pelo Senhor. E transformar de uma pessoa débil, frágil, como nós somos neste mundo, muitas vezes marcados pelo inimigo, para uma pessoa que confia, que não tem ansiedade, não é fácil, é um processo na vida do cristão. E cada cristão tem um processo diferente. Os pensamentos que fala aqui também. O apóstolo Paulo fala em pensamentos, e a doença mental é justamente isso, né? Os pensamentos são envolvidos, os pensamentos são responsáveis por boa parte da doença, aquilo que a pessoa pensa, aquilo que vem à mente dela, o que está sendo trabalhado ali na mente, tem a ver com os pensamentos. E aqui fala, pensar nas coisas boas, verdadeiras, coisas justas, de boa fama. Esse é o começo para que nós possamos entrar e entender o que temos pensado, como tem sido a nossa perspectiva de pensamento para o futuro, porque dizem que a depressão é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro, né? E hoje em dia tem também a associação das duas, depois eu vou falar, tem a associação das duas doenças juntas, né? Que é depressão com ansiedade. Então, Paulo, ele deixou claro aqui esses pensamentos, deixar diante de Deus as nossas petições por oração. Então, que Deus conheça nossas necessidades, conheça aquilo que nós temos que nos angustia, nossas petições sejam trazidas a Ele, e assim Ele nos dará paz. Tudo isso encontramos aqui, Filipenses 4, de 6 a 9. E ele ainda diz assim, o que também aprendestes e recebeste de mim, praticai. Porque ele viveu, então, ele foi um homem sofrido também no Evangelho, pagou um preço, não foi de uma hora para outra que um homem ímpio, soberbo, cheio de si mesmo, que lutava contra o Evangelho, não foi de uma hora para outra que ele se tornou um homem que deixava sua ansiedade diante do Senhor, que pensava que era bom. E o apóstolo Paulo é um exemplo muito precioso para as nossas vidas, porque ele fala também que ele sabia lidar muito bem com o passado. Ele não considerava nem o que era mal nele, nem o que era bom da forma errada. Muito pelo contrário. Que ele foi perseguidor da igreja não levou ele a colocar esse pensamento como depressão, como um pensamento mórbido
digamos assim, como muitas vezes nós temos, né, coisas do passado que nos condenam, que ficam ali, nós ficamos remoendo pela nossa fragilidade. E nem tampouco se ensoberbeceu, porque ele era um judeu puro. Não, ele soube o lugar que ele tinha na propagação do evangelho, ele soube o preço a pagar. Então, nos espelhemos nessa vida que foi uma vida sofrida. Depois nós vamos falar novamente do apóstolo Paulo, eu vou citar em alguns momentos aqui, e eu quero falar sobre essa questão da cura interior que eu falei no início. O que que nós cremos, o que que nós pregamos, que nós temos aprendido, né? Eu creio que você que é daqui da missão, você já sabe bem que tem processo na vida do cristão que eles são instantâneos. Outro dia mesmo eu falava com uma irmã que ela disse para mim que assim que ela se converteu, ela deixou o cigarro instantaneamente, ela não conseguiu mais fumar. Então ela deixou aquele pecado, aquele vício, ela foi liberta instantaneamente. E sabemos que muitas coisas acontecem com a conversão, outras coisas acontecem quando temos experiências com o Espírito Santo gloriosas e Deus revela, nos liberta, nos cura de coisas da alma, coisas do passado, coisas do interior. São coisas que podem ocorrer instantaneamente, mas tem coisas que não são instantâneas na nossa vida, elas são o processo de Deus. Deus vai trabalhando e nós somos o barro, ele consegue, ele sabe trabalhar. Se ele trabalhar pesado demais, talvez ele quebre, ele não dê a forma correta. Então, à medida que reagimos, bem ou mal, é que Deus trabalha. E muitas vezes o crente, ele se endurece em muitas coisas, não se permite ao trabalho de Deus, porque somos humanos. Não quer dizer que isso seja uma rebeldia, mas é porque não temos entendimento, somos fracos. Então, tem coisas, amados, que são lutas internas com Deus mesmo, lutas conosco, coisas que não queremos abrir mão, etapas que não queremos passar, não queremos viver. Eu sei que você pode estar ouvindo e pode estar se identificando. Já passei por etapas na minha vida que o sofrimento vinha porque era um choro da carne, digamos assim. Era uma situação que eu queria prevalecer com a minha vontade. E isso o mundo não prega, porque o mundo não entende. O mundo, aqueles que não têm uma experiência com o Senhor, eles vão entender apenas que eles precisam ser felizes, que tudo no universo trabalha a favor deles e que Deus veio para nos fazer felizes, Jesus veio para nos trazer felicidade. Mas nós, como servos de Deus, precisamos entender que Deus deseja nos trabalhar, nos aperfeiçoar à semelhança de Cristo. E Ele trabalhará em nossas vidas, ao longo da vida, para essa semelhança, de glória em glória, né? Seremos transformados. Então, não cremos que toda a situação do passado, tudo que a pessoa viveu, tenha que ser liberto numa ministração de uma cura interior ou num evento que ali de repente você recebe uma oração e é liberto. Não, às vezes você vai num processo, justamente são esses processos da mente que são tão difíceis de trabalhar, mas que não é impossível com o Espírito Santo, com a graça de Deus e com a sua palavra, que é eficaz, porque pessoas vieram de uma família cristã, podem estar mais ajustadas, pessoas conheceram a Jesus com uma vida totalmente cheia de sequelas do que o inimigo tentou contra elas, porque o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Então, nada menos do que destruir as vidas. E às vezes a pessoa veio tão cheia de coisas para os caminhos do Senhor, nem ela mesma sabe o que está causando, às vezes, a tristeza, o sofrimento, às vezes é mudança de vida, requer muita renúncia, você vai abrindo mão, vai se tornando uma outra pessoa. E isso é necessário uma orientação, é necessário um apoio espiritual. E dentro disso, nós falamos aqui sobre o cristão. Eu quero deixar claro mais uma vez que o que nós vamos falar aqui também não é um tratamento que sirva para todos e que cada caso é um caso.
e que o lado de pastora meu também não se dissocia do lado médica, porque eu preciso considerar todas as coisas. E o que eu peço mais graça do Senhor é para poder colocar essas coisas no lugar da forma correta, né? Dando valor a cada uma, o valor que elas têm. Então, não saia daqui dizendo que você sabe a solução. Talvez você vai entender um pouco melhor a si mesmo, vai buscar uma ajuda mais próxima de você e respondendo algumas perguntas que chegaram, quem sabe responda a sua, que talvez teve vergonha de perguntar, alguma coisa assim. E, então eu deixo claro dessa forma. E eu deixo claro também que nós cremos que uma depressão na vida de uma pessoa que não tem uma base do Senhor Jesus, uma salvação firme na rocha, é diferente de uma pessoa que tem o Senhor como seu Salvador, que tem uma confiança, que tem uma prática da palavra. É diferente, a reação será diferente. Por isso que temos oportunidade nesse tempo de pregar a palavra de Deus para os que estão necessitados. Certo? Alguma colocação, Fernando? Até aqui. Não, pastora, pode seguir, é isso mesmo. Agora eu vou dar um resumo, então, da parte médica sobre o que são esses transtornos, certo? O que são esses transtornos mentais que nós vamos abordar, que é depressão e ansiedade. Porque às vezes você pode estar enganado, pensando que porque acordou num dia mal, ou porque está triste numa fase da sua vida, chateado, isso é depressão. Depressão não é isso. Então, a depressão ela tem determinados critérios para ser diagnosticada. Então, eu vou resumir aqui para nós algumas coisas acerca da depressão. Primeiro, a depressão, depois eu vou falar sobre a ansiedade. Antes de falar isso, eu vou falar sobre Cristo. Cristo Jesus, que é o nosso maior exemplo. Não é Paulo, não é Abraão, não é Moisés, é Cristo. Cristo, que foi o próprio Deus encarnado. Ele também foi exposto a situações de sofrimento. Ele foi exposto a situação difícil porque Deus permitiu. E a situação mais extrema foi a própria ida para a cruz, ali no jardim do Getsêmani, quando ele diz que a alma dele ficou angustiada até a morte, não é isso? Nós conhecemos bem. E a ciência, ela usa a Bíblia. Às vezes nós pensamos que não, mas se comprova ao longo dos anos que muita coisa que acontece na medicina e nas ciências, ele tem base bíblica. E eu vou falar hoje para vocês uma coisa interessante, né? Quais foram 6 formas que Jesus usou para combater a depressão e a ansiedade desse momento? Isso aqui tudo corrobora com o que nós vamos falar sobre os tratamentos médicos. É interessante, que são coisas que se indica, né? Que são indicados para você, exceto o medicamento, porque Jesus não tinha medicamento nenhum, ele tinha que só lançar a mão mesmo daquilo que ele tinha em Deus. Então, uma das coisas, a primeira coisa, ele buscou amigos, né? Então, ele naquele momento, ele tinha os seus irmãos, que eram Pedro, Tiago e João, seus discípulos. Ele não estava sozinho. Então, ele sentiu a necessidade de estar com seus amigos. Então, esse foi o primeiro fator. Ele pediu para que eles fossem com ele. A segunda coisa, ele abriu a sua alma aos seus amigos, ele expôs aquilo que ele sentia, que ele se sentia angustiado. Ele falou para Pedro, Tiago e João, não foi para todos os amigos, mas foram para os amigos mais próximos ali, que ele sabia que podia contar. Então, como é bom quando temos amigos, irmãos para confiar, né? Terceira coisa, Jesus pediu oração. Ele pediu para que os amigos estivessem orando ali com ele, embora eles não fizeram, né? Não conseguiram ficar muito tempo. Não conseguiram ficar muito tempo orando com ele. Então, o terceiro foi pedir oração. Legal que a Alana está colocando aí, né? Pedir oração. Não só ele pediu oração, mas ele orou também. Principalmente ele, porque às vezes eu quero que o outro resolva o meu problema, mas e eu com Deus? É tão importante que Deus ministre a minha vida. Então, o Senhor Jesus, ele orou
mas ele orou derramando seu coração. Não foi uma oração qualquer, ele colocou diante do Pai. Embora o Pai já o conhecia, mas ele se colocou diante do Pai com toda a sua angústia, até mesmo pedindo que Deus tirasse ele daquela situação, se possível. E aí, derramando seu coração, né, que foi o quarto ponto, orar derramando seu coração. O quinto, ele descansou a sua alma na soberania de Deus. Jesus sabia que Deus permitia aquela situação. E ele, de certa forma, estava entendendo que Deus não abriria a mão na sua soberania de que ele passasse pela cruz, porque a cruz era a salvação para a humanidade. Então Jesus, ele entendeu, Senhor, se é a tua vontade, então me capacita para que eu a cumpra, me capacita para que nesse momento de angústia eu permaneça firme. Então Jesus, ele entregou na soberania de Deus. E a última, que seria a sexta atitude de Cristo é que ele olhou para o futuro da graça, ele fixou seus olhos na graça de Deus, ele fixou os olhos o quê? Na vida eterna. Nós temos esse privilégio de descansar na vida eterna. Fixamos os olhos na graça vindoura de Deus. Então, foi essa a esperança do Senhor Jesus. Então, 6 coisas. Jesus, ele, no momento de ansiedade, depressão, ele não ficou ali se abatendo. Ele teve essa postura diante do Pai. Eu não vou de forma nenhuma dizer, você então dê o seu jeito e seja como Jesus, porque não é tão fácil, amado. Porque nossa alma é frágil e levamos, às vezes, anos combatendo situações difíceis que queremos que mudem a nossa própria vontade, ao nosso ritmo. Mas Deus, ele trabalha da maneira dele. Então, sobre a depressão, agora nós vamos falar em cada uma. Eu vou falar bem rapidinho, que é depois para a gente falar sobre as perguntas que foram feitas, né? Já temos aí quase meia hora. A depressão, algumas características dela. Ela é mais prevalente em pessoas que... Isso aqui eu estou me baseando, só para colocar, nas diretrizes da Associação Médica Brasileira, que é um projeto da Associação Médica Brasileira com o Conselho Federal de Medicina, que ele dá um resumo daquilo que é mais de acordo com a realidade do nosso país e da nossa população. Então, assim, eles nos orientam de uma forma a tratar a maioria dos pacientes de uma forma que seja eficaz. Então, dessa diretriz da Associação Médica, eu tirei que ela é mais prevalente em pessoas que já têm uma doença ou uma limitação. Então, aí nós começamos a ver as causas, né? Que nós precisamos tratar as causas da depressão. Pessoas, por exemplo, com câncer, pessoas que têm uma deficiência ou que estão internadas ou que tiveram um infarto recente, que pensavam que iam morrer. Essas pessoas são mais propensas à depressão. Então, a depressão, ela vem de pensamento, sim. Ela vem um pouco por uma dificuldade na alma que abalou a nossa fé. Não digo, você tem falta de fé. Não, a sua fé está abalada e ela precisa ser fortalecida. É assim que nós temos que olhar para essa pessoa. Ela é mais frequente em mulheres também, a depressão. Ou seja, a mulher, ela tem aquela mania, aquela característica de tentar mais resolver as coisas e é mais frágil emocionalmente, né? Tem mais esperanças em várias coisas que ela sonha, mas tenta também resolver o problema de todo mundo, né? E às vezes ela se deprime muito mais. Mas os homens também têm depressão grave, inclusive. A depressão temos que olhar como um transtorno crônico e recorrente. 80% dos pacientes terão um segundo episódio depressivo ao longo de suas vidas. Então, aquela pessoa que teve, ela tem que ser cuidada para que ela não tenha mais. E ela continua sendo um paciente, né? Então, para que ela não tenha outras crises. E uma crise, ela dura em média 20 semanas. O que é 20 semanas? Em torno de 5 meses, né? Que a pessoa fica numa crise. E outra coisa, 12% dos pacientes terão um curso crônico sem remissão de sintomas. Isso que eu acho mais triste. Pessoas que não
vão conseguir jamais, 12% não conseguem a cura, não conseguem se levantar da cama, vão ficar ali abatidos por muitos anos, talvez até a morte, né? Então, 12% dos pacientes não melhoram, nem com medicamento, amados. Como é sério isso. E o diagnóstico, ele às vezes é realizado muito tardiamente, porque o preconceito da própria pessoa em falar em depressão, porque ainda a depressão é considerada como, às vezes é uma preguiça, às vezes é uma pessoa covarde, né? Então a pessoa não quer levantar da cama, não quer fazer nada. Então as pessoas ainda são vistas dessa forma. Às vezes o preconceito até do nós cristãos pensamos, deve ter alguma coisa errada, né? Esse aí deve ter algum pecado. Assim como uma pessoa que foi curada, né? Falaram, ou pecou ele ou pecou os pais dele. Jesus falou, não, ninguém pecou. Mas é para que a glória de Deus se manifestasse. Então, ele é realizado tardiamente, mas quanto mais precoce o transtorno for diagnosticado, mais chance temos de orientar esse paciente para ele não evoluir mal e não ser uma pessoa dependente de medicamentos. E uma coisa sobre estatística, Fernando, que você falou no início, né? Eu vi uma coisa muito interessante. Teve uma pesquisa no final dos anos 90 que ela dizia que em 2020, olha só, ela falava em 2020, ela estava prevendo, né, para dali a 30 anos, para dali a 20 anos, né, que era final dos anos 90, que em 2020 a depressão seria a primeira causa do afastamento do trabalho em países em desenvolvimento. No caso, o nosso país aqui é em desenvolvimento. E seria a segunda causa de afastamento do trabalho nos países desenvolvidos. E ela é uma doença incapacitante. Você hoje que trabalha fora, qualquer um que está nos assistindo, pense que você vai saber pelo menos um ou dois colegas seus que têm depressão, que não estão trabalhando, que estão de licença, né? Então, essas coisas são muito importantes e o mais interessante que eu achei dessa pesquisa de 2020 é que não se previa, né? A pandemia do coronavírus, que eu acho que hoje não simplesmente a pessoa se afastou pela depressão, mas o coronavírus afastou todo mundo de tudo que era normal. Então, os que estão em casa estão abatidos. Os que estão trabalhando na linha de frente também estão abatidos porque têm medos constantes, né? Estão expostos, têm medos em relação à família, em relação a eles mesmos, né? Assim que tem acontecido, né? No ano de 2020. Há uma estatística dentro disso falando sobre essa previsão e não previsão da pandemia e falando um pouco sobre os que estão na linha de frente, né? A OMS também fez um levantamento de março para lá, quando o epicentro ainda estava na China e pouco depois lá no Reino Unido, com os profissionais de saúde. E foi detectado que na China, 50% desses profissionais relataram algum tipo de transtorno, principalmente a ansiedade e depressão. No Reino Unido, 34%. E entre os jovens também, a média ficou mais ou menos nesse ponto, que todo mundo ficou muito mais ansioso. Então, esses dados, né, até essa previsão que já aparecia nesse tempo muito alto, nesse momento deve estar muito mais ainda, né? E uma coisa, você vai falar um pouco sobre isso, mas em países com algum tipo de desenvolvimento, no mundo, na verdade, 50% das pessoas que precisam desse tratamento não encontram lugar para isso. Então, não é tratado, porque não há lugar. E nos países emergentes, e aí inclui aqui nos países da América Latina, principalmente, e no Brasil, os índices podem chegar a 90%. E agora, nesse momento de pandemia, esses lugares que já eram poucos foram transformados em locais para se instalar estruturas para o tratamento de coronavírus. Então,
É realmente um momento em que as pessoas estão sem saber, muitas vezes, o que fazer e para onde ir. E para elas, né, agora o único recurso pode ser, de fato, o Senhor Jesus e aí a igreja, né? É o momento que a igreja pode se levantar também para apresentar como uma estratégia nesse tempo de dificuldade. Os próprios cristãos, eles viram muitas vezes o tapete foi puxado, né? Como se tudo que era a base da nossa vida, como era o nosso normal, ele não é mais. Então, isso não é fácil para ninguém, né? Embora você tenha a sua fé na vida vindoura, a sua esperança, mas Deus, ele quer, parece que nos fortalecer ainda mais na rocha nesse tempo, né? Para que nós saibamos aqui o que estamos aqui, né? Para que nós preguemos o evangelho com mais poder, com mais graça, para que mais vidas sejam alcançadas mesmo. Muitos cristãos nunca tiveram ansiedade, mas nesse tempo estão tendo. Dentro da própria casa, vendo os jornais, vendo as notícias constantes, as pessoas estão tendo ansiedade dentro do próprio lar. Estão apresentando. Nós vamos abordar, né, ao longo aqui desse momento também, como nós podemos reagir, né, da maneira que for possível, possamos reagir da melhor maneira, mas que muitas vezes nós não controlamos, né, nossas reações e a nossa alma, ela está mais fragilizada ainda. E, bom, então entrando aqui, só para você ter uma ideia dos diagnósticos da depressão, então isso é interessante também para as pessoas que estão nos assistindo, porque existem os critérios para diagnosticar. Como eu falei, não é só um mau humor, acordei chateado, é como uma mãezinha. A mãe, quando tem o filho, às vezes ela tem uma chamado blues, né? Ela não tem mais aquela. Quem é mãe sabe do que eu tô falando. Não tem mais aquela barriga, principalmente o primeiro filho, né? Você estava com o filho seguro na sua barriga, de repente ele está fora, e você não sabe direito como cuidar, e você está cheia de dores. Então você chora triste, ao mesmo tempo tem alegria, mas fica triste também. Então isso é uma situação momentânea, mas tem a depressão pós-parto. É uma coisa grave, onde você olha para o seu filho e você não consegue amamentá-lo. É uma coisa que tem que ser diferenciada. Então, nós sempre observamos como é a reação de uma mãe. É uma reação normal, como, por exemplo, perdendo um ente querido. Quem não vai ficar triste e chorar durante até alguns anos? Mas esse choro é necessário para a alma. Muitas pessoas não choraram, não tiveram essa oportunidade. Depois elas vão entrar em depressão, porque coisas não foram resolvidas ali, ficaram acumuladas. Então, claro, você tem situações difíceis, mas nem tudo é um diagnóstico de depressão. Às vezes é uma conversa, é uma ministração. Quanto mais for baseado na palavra, melhor. Mas uma amizade, uma cobertura de alguém pode te ajudar a sair dessa situação. E existem 3 sintomas fundamentais. E existem os sintomas acessórios, isso na depressão ainda, tá? Só um instantinho aqui. Os acessórios são 7, certo? Os 3 sintomas fundamentais são os seguintes: o humor deprimido, perda de interesse e fatigabilidade. Então, 3 sintomas: perda de interesse, perda de vontade, aquilo que você tinha interesse, você não tem mais. Esses 3 são os fundamentais. E quais são os acessórios? Eles são concentração e atenção reduzida, autoestima e autoconfiança reduzidas, ideias de culpa e inutilidade. Olha aí os pensamentos, né? Pensamentos que não devem ocupar a nossa mente. Eu sou inútil? Não, não sou para Deus. Eu tenho que carregar minhas culpas? Não, Jesus carregou. Então são pensamentos. Visões desoladas e pessimistas do futuro. Hoje em dia quase todo mundo está tendo esse sintoma, né? Pensando no futuro. Ideias ou atos autolesivos ou suicidas, sono perturbado e apetite diminuído. Dentre os 3 sintomas que eu falei, e entre esses 7 acessórios, como que vai ser o diagnóstico da depressão? Um episódio leve de depressão
ele inclui 2 sintomas fundamentais e 2 acessórios. Então, eu vou ter um daqueles 2 e 2 desses aqui, do segundo que foi falado. É um episódio leve. Quanto mais se diagnostica episódios leves, mais eu posso tirar uma pessoa dessa situação, porque o psicólogo também vai poder conversar e sem medicamento, muitas vezes, a pessoa ela descobre a raiz do problema, ela consegue mudar o pensamento. Mas eu sempre defendo uma coisa, que o que não é baseado na palavra de Deus é paliativo por um tempo. Né? Mas quando é baseado na palavra de Deus, principalmente no Evangelho, isso pode ser duradouro e a pessoa pode obter uma cura verdadeira. Amém. Mas eu não dispenso a psicologia é importante também. O episódio moderado, nós falamos do leve, agora o moderado. No moderado, a pessoa já tem 2 fundamentais e 3 ou 4 acessórios. Essa pessoa não evolui assim, não chega logo a ser moderada. Ela primeiro vai do leve, depois ela fica moderada. Então aqui eu já preciso entrar com uma medicação para que controle um pouco as emoções, o cérebro da pessoa, para que eu reprograme com a orientação devida, né? E o episódio grave, amados. No episódio grave, todos os 3 sintomas fundamentais estão presentes, obrigatoriamente. E 4 ou mais sintomas acessórios. Então, uma pessoa que vai ter muito desses aqui associados para ter uma depressão grave. E é isso que nós não queremos, que as pessoas cheguem nesse ponto grave. Esse ponto grave que muitas vezes deixa a pessoa acamada, que vai levá-la a cada vez piorar, porque você começa com excesso de medicação e outras medicações para cobrir o efeito colateral de outras. E hoje em dia os médicos defendem, os psiquiatras, os psicólogos, né, os que trabalham nessa área, que não é só um tratamento medicamentoso, porém um tratamento social também, né, no âmbito da psicoterapia. Depois, no final, nós vamos falar disso, falando também juntamente sobre ansiedade, né, que eu vou entrar agora na ansiedade aqui. O que é ansiedade? Então, eu vou dividir em 4, tá? O transtorno do pânico. Muitas pessoas falam assim, só falam em pânico. Mas o que é o transtorno do pânico? Tem muitos comentários aqui, só um instante. O transtorno do pânico é aquele ataque do pânico. Eu vejo muitas pessoas tendo essa situação nesses dias. Você, do nada, subitamente, você tem sintomas físicos. Você tem palpitação, falta de ar, aquela angústia, fica sufocado, sintomas gastrointestinais e a sensação iminente de morte. Isso vem espontaneamente, subitamente. E a pessoa passa por isso, mas ele dura em torno de 10 minutos. Então, existe a opção de medicamento, ou a pessoa pode tentar suportar essa situação e saber que ela vai passar, que esses sintomas vão ceder. Então, ele dura em torno de 10 minutos. Esse é o transtorno do pânico ou ataque do pânico, certo? Dentro da ansiedade. Qual é o segundo transtorno que nós vamos falar? É a ansiedade social. O que é a ansiedade social? As pessoas chamam de... Também falam que é a síndrome do pânico. É a pessoa que não pode se expor a situações adversas, externas. Tá dando para me ouvir bem? Tá dando bem. Tá ótimo. Desculpe que eu não consigo acompanhar os comentários, são muitos comentários. Então, a pessoa que tem a ansiedade social, ela não consegue se expor a situações adversas como externas, né? É a agorafobia também. É a pessoa não poder estar em local público, porque ela sente uma angústia profunda, uma grande ansiedade. O que acontece? A pessoa se limita cada vez mais a ficar em casa, ela vai se limitando e vai se abatendo. E aí, muitas vezes, se expõe ao uso de substâncias, né? Ao uso de substâncias
ilícitas, no caso o álcool não é ilícito, ele é liberado no nosso país, né? Mas a pessoa se expõe ao abuso de álcool e às vezes até drogas, para poder suportar uma situação da forma errada, claro, mas ela tenta, pelo álcool, pela droga, ela tenta sair dessa situação de não conseguir se expor a situações. E aí nós temos o transtorno obsessivo compulsivo também, que é um grau bem avançado, onde a pessoa tem a obsessão, que é um pensamento, e a compulsão, que é um ato. Então, essas coisas dominam, a pessoa não consegue controlar. E são associados com a ansiedade acentuada. E o transtorno da ansiedade generalizada, que é o último, que é uma doença crônica. A pessoa não tem aquele ataque de ansiedade por um tempo, não, mas ela tem ansiedade o tempo todo da sua vida e todos os dias, e ela vive assim. Então, essa é uma doença crônica, certo? Que se estende por muitos e muitos anos. Eu vou dar um resumo agora daquilo que é, como eu falei para os irmãos, nós fizemos um curso, um treinamento, onde eu estava sendo capacitada ali, eu encontrei muitos colegas médicos que eu conhecia, compartilhando experiências, todos ali na mesma situação de ver muitos pacientes entrando nessa situação, sem saber o que fazer. E eu achei interessante uma colega minha, e o psiquiatra, eu não sei qual é a religião dele, eu não sei se ele é ateu, se ele é religioso, ele não manifestou. Mas ele falava, não porque ele fala, mas porque é preconizado hoje, que o tratamento ele não é só medicamentoso. Como eu falei para vocês, medicamentoso é no moderado e no grave. O leve pode ser tratado só com a psicoterapia, certo? Mas o moderado e grave também precisa da psicoterapia, precisa que a pessoa tenha acompanhamento. Quanto mais, melhor. E você sabe que no nosso país, quem consegue ter um acompanhamento psicológico semanal? Difícil, né? Quem tem dinheiro para isso, até quem tem dinheiro, uma consulta psiquiátrica no mínimo é R$ 600. Mas não porque o médico queira ganhar dinheiro, é porque exige muito daquele profissional, acompanhar aquele paciente é algo bastante complexo também para o profissional. É necessário, então ele falava assim, voltando para o curso, que é necessária a esfera familiar, social e religiosa. Então, olha só, a psiquiatria está abrindo espaço para a religião. Então, se ele abre espaço para a religião, é o espaço para a igreja verdadeira do Senhor Jesus, nesse tempo, pregar o evangelho verdadeiro. Muitos pacientes que chegaram comigo e conversaram, uma delas falou, o psiquiatra mandou eu procurar uma igreja. A minha colega, uma médica, ela é uma colega cristã, não é evangélica, mas ela é cristã, ela também crê em Jesus, ela é católica. E ela falou, ela falou assim para mim, que ela disse para os pacientes procurarem qualquer religião que ele goste, mas não procure a religião que faça mal. Aquelas religiões, né, que tem aquelas coisas mais ocultas, né? Agora, claro, se alguém, eu não posso induzir meu paciente a qual religião ele vá procurar. Assim como o psicólogo, ele também não pode, principalmente o psicólogo, o médico ainda pode, eu posso orar, né, por um paciente se ele quiser, mas eu não posso privá-lo da medicação, do tratamento, né? Então é isso, o psicoterápico, que eu penso que é aí que nós temos que entrar com sabedoria, e o medicamentoso. É necessário medicamento, em alguns casos, e eu defendo o uso de medicamento sim, e eu digo, nunca pare de tomar seu medicamento sem uma orientação médica, porque também medicamentos psiquiátricos, eles induzem dependência, né? Se a pessoa deixa abruptamente, ela pode ter sequelas, pode ser grave, pode até ter um surto. Então, é importante saber isso e deixar bem claro. Então, essas experiências eu tive uma experiência, o primeiro foi uma que eu falei, que a moça disse que o psiquiatra mandou ela procurar uma religião. O que o tratamento psicoterápico ele vai buscar? Resumindo, ele vai buscar o autoconhecimento, que a pessoa
se conheça, que ela entenda o que está levando aquilo, o que pode ser assim feito para melhorar, onde está a raiz do problema. Se ela, com autoconhecimento, ela chegue a entender. E geralmente tem, amados. Eu tenho experiência que eu tenho convivido, sempre a pessoa sabe algo que aconteceu, algo que permitiu que iniciasse aquele quadro de depressão, de ansiedade, algum trauma, alguma situação. Então, isso é o papel, às vezes o médico não tem tempo e a pessoa também não confia no médico, então ela fala para o psicólogo, e o psicólogo vai ajudando e orientando a pessoa para que ela possa buscar o melhor caminho. Mas eu quero citar aqui um médico cristão também, dos anos... Ele entre os anos 50 e 60 foi o auge, que era o Dr. Martin Lloyd Jones. Ele foi um médico inglês do país de Gales, se eu não me engano. Nessa época ele escreveu um livro chamado Depressão Espiritual. E ele, assim como eu, era médico e pastor também. Então eu me alegrei. Ai, Senhor, que bom que tem médicos que se dedicam a isso e podem orientar seus pacientes também através da palavra. E ele falou o seguinte, eu não li o livro dele, mas eu andei pesquisando, que ele falava o seguinte, que nós devemos buscar, como causa da depressão, 3 tipos de causas, amados. Se a Alana puder colocar aí, seria muito interessante. As causas circunstanciais, as físicas e as espirituais. Veja só, assim como o psiquiatra fala, busque religião, busque social, busque família, ele fala aqui, física, espiritual e circunstancial. O que é a circunstancial, amados? É o coronavírus, por exemplo, que agitou a vida de todo mundo, que fez com que todos se abatessem. Ou então é a doença, por exemplo, aquele que está com câncer, passando momentos difíceis. Ou então é a perda de um emprego. Então, que circunstância eu preciso, como médico, como cristão, como um obreiro, um pastor, um amigo que está ajudando alguém com depressão, chegar em qual circunstância levou? E aí você conversa, você descobre. E isso eu posso dizer, não diga que não tem causa, amados. Eu, pelo menos até hoje, eu não vi nenhum paciente meu que não saiba o que causou. Ele diz, doutora, eu sofri um abuso, doutora, meu marido me deixou, doutora, eu perdi um filho e nunca me recuperei. Então, sempre tem alguma causa circunstancial. E a física, bom, a depressão e a ansiedade não tem ainda comprovado nada que nenhuma substância ou falta ou excesso que cause a doença. Mas as causas físicas, no tempo dele, ele entendia que pessoas têm mais tendência física pelo temperamento. Tem pessoas mais depressivas que outras, não é assim? Então, por exemplo, meu marido é uma pessoa resolvida, ele é uma pessoa que ele sempre raciocina muito claramente na palavra. Eu já sou uma pessoa que sempre a tendência é eu me deprimir com tudo. O que eu busco? Eu busco o apoio dele, uma oração, uma palavra. Eu vejo a maneira como ele olha as coisas, isso me anima. Então, ele me apoia. Mas nem todos têm um apoio assim. Quisera que todos pudessem ter, né, na sua igreja, sua família, seus irmãos. Mas questões físicas são questões nossas mesmo, né? Do nosso temperamento ou alguma doença que possa estar me causando fragilidade. E as espirituais, que é a terceira causa. Então, a primeira, circunstancial, a segunda, física, e a terceira, espiritual. Então, Martin Lloyd Jones, ele não desconsidera a parte espiritual da coisa. Porque, amados, ele não ignora os desígnios do maligno, que ministra pensamentos, que se aproveita das situações nas vidas, que vai realmente colocar tudo que não é puro, que não é amável, é tudo o contrário de Filipenses, que vai querer nos deixar ansiosos. Então, o inimigo ministra, e como eu falei no início, tem pessoas que chegaram na igreja cheias de situações, cheias de coisas que nem mesmo elas às vezes sabem, nem conhecem. O interior cheio de limitações emocionais,
Então, tudo isso contribui, mas o servo de Deus também. O servo de Deus tem etapas na sua vida. Eu vejo tanto, eu posso falar do médico e do pastor. Eu sei que a vida do médico, eu já vi colegas também, eu conversei, que eu não via há muitos anos, colegas que falaram que pensaram em suicídio. Colegas médicos, por trabalharem constantemente no SUS, vendo pacientes sem ter como resolver problemas, pessoas que podiam ser curadas, mas que eles não puderam curar, tiveram que escolher quem ia viver e quem ia morrer, porque não tem recurso. Essa pessoa chegou a um ponto que se deprimiu e pensou em se matar, graças a Deus não tentou. E hoje é dependente de medicamentos. E na limitação da fé mesmo não tinha, não sei se ele praticava, mas ele disse que Deus que não permitiu que ele se suicidasse. Isso é na vida do médico. E na vida do pastor, o pastor, ele é um ser humano, né? Nós precisamos estar sempre alertas, sempre cheios do Espírito, mas também somos de carne e vemos tanta coisa, temos que ouvir problemas de toda sorte, temos que ouvir pecados, temos que ouvir situações na igreja difíceis. O pastor tem que ser engenheiro, tem que ser cozinheiro, tem que ser médico, tem que ser tudo um pouco, né? Pastor tem que ser tudo. Pastora Carol, está encerrando essa primeira hora, mas vamos começar uma nova live para ir para as perguntas. Amém, pastora Carol? Como tem sido esclarecedor até aqui, agradecendo a disponibilidade, tudo que tem nos ensinado até agora. Temos, como eu disse, né, bastante perguntas. E aí, se me permite, eu queria começar pela segunda. Eu acho que é o que está mais fresquinho, foi por onde nós, mais ou menos, onde a senhora mais ou menos terminou o seu raciocínio. Quanto aos outros entram aí, para pegar desde o início a pergunta, uma das coisas que me interessou, me chamou muita atenção, principalmente aqueles tópicos de como que o Senhor Jesus reagiu, né? A parte do amigo. E como é importante ter um amigo para que possa falar. A questão é que muitas vezes essa amizade, né? E aí fica muito, às vezes, para o jovem, que a principal amizade, né, do jovem precisa ser com alguém que de fato conhece o Senhor. Porque não adianta a gente dizer que você tem que procurar o seu melhor amigo se o seu melhor amigo não vai ter nada de Jesus para falar para você. Verdade. Então, e isso seja claro, né? Não se engane que o seu melhor amigo sempre vai ser aquele que vai te ajudar, mas precisa ser aquele que tem a Cristo, né? Que tem algo de Cristo para acrescentar à sua vida. Amém. Vou então começar pela primeira pergunta. Diz assim: as questões emocionais que vemos hoje, inclusive pessoas que conhecem a palavra do Senhor, são causadas por falta de oração ou de buscar a Deus? Devo ou não buscar remédio? Ajuda nos remédios, né? Ajuda médica. Devo tomar os remédios? E a pessoa acrescenta: percebo muito preconceito dentro da igreja com relação a essas questões emocionais. Olha, interessante a pergunta. E nós vamos agora poder citar novamente o apóstolo Paulo, porque, como eu falei, o cristão, ele pode entrar em depressão? Pode sim. Ele pode se abater? Pode se abater. E não é necessariamente pecado, falta de fé, não é sempre uma ministração maligna, digamos assim, uma entidade, um demônio, né? Mas é uma linha muito tênue, às vezes é difícil diferenciar, mas que não é, cada caso é um caso. O que eu queria falar sobre o apóstolo Paulo aqui? Que ele, quando escreveu a carta aos Coríntios, que Coríntios, eu creio, Corinto foi uma igreja que das mais trouxe preocupação para o apóstolo Paulo, abateu a alma dele, deixou ele triste, né? Sempre ele se preocupava, era aquela coisa de pastor preocupado com a igreja. Então, assim, foi o apóstolo Paulo com os coríntios. E ele, eu acho que o Fernando vai ler para mim, Fernando, 2 Coríntios 7:5 e 2 Coríntios 1:8, tá? Para a gente debater aqui.
Certo. 2 Coríntios 7:5 diz assim: Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. 2 Coríntios 7:5. No 2 Coríntios 1:8 diz: Porque Deixa não eu só queremos comentar então esse primeiro. o primeiro, certo? É melhor eu comentar ele. Lutas por fora e temores por dentro. Então, sim, um homem experimentado, um homem cheio do Espírito, da graça de Deus, ele tinha temores, amados. Ele tinha temores dentro da sua alma. Ele se preocupava, se entristecia, se abatia. Então, as lutas que vinham por fora causavam temores por dentro. Mas, como eu falei no início da live, o apóstolo Paulo, ele sempre soube pensar corretamente, ele aprendeu a pensar da maneira correta sobre si mesmo, né? Até mesmo os pecados do passado não o impediram de pregar o evangelho com intrepidez. Mas quem sabe ele tinha medos, né? Temores, não sabemos. O temor de até mesmo ser abatido antes do tempo e não poder mais pregar. Cada coisa que passava na mente de Paulo, nós falávamos dos pastores. Assim, os pastores têm temores, têm preocupações como seres humanos. Assim, o cristão, a igreja, eu creio que não deve ter preconceito, não, com a depressão. Muito pelo contrário, temos que entender que tem jovens, que tem adultos, que tem idosos, amados, tendo depressão dentro das igrejas. A pessoa mais idosa, ela está mais sozinha, ela vê um mundo de tecnologia surgindo que ela talvez não consegue se inserir totalmente. E isso tem abatido a alma das pessoas que têm um pouco mais de idade, né? Agora o Fernando pode ler 2 Coríntios 1:8. Diz assim: Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Pode ler o 9 também, por favor, o 9. Só um pouquinho. Agora eu vou ter que achar. É que o 9 eu não tinha programado, eu só tinha programado o 8. Assim, Mas se der para ler o 9. já vou ler. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá certo? Não, é 1, 8 e 9, é isso? É segunda, né? 2 Coríntios 1, 8 e 9. Tá. Diz assim: Porque não queremos, irmãos, essa parte eu acho que li, né? O 9 diz: É. mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Sobre o apóstolo Paulo, é que ele sofreu essa grande luta na Ásia, essa tribulação que desesperou da própria vida. Mas que no versículo 9 ele fala que isso fez com que ele confiasse mais ainda no Senhor para livrá-lo. E então, nesse momento que houve desespero, ele se firmou na rocha. E isso nós cristãos, nós temos. Nós temos para nos basear a rocha que é Cristo. Então é diferente, eu tendo todo o apoio da minha igreja, né, da minha liderança, dos meus pastores de amigos. Embora, como eu falei, Cristo, ele teve que recorrer no momento mais crucial só a Deus mesmo. Então, o cristão, ele recorrendo a Deus, ele não será confundido, ele não será envergonhado, ele será, seu rosto não será confundido, será iluminado, né? Aqueles que olham para ele serão iluminados. Então, que não haja preconceito na igreja, que eu não posso determinar também não sei qual é exatamente essa pessoa que perguntou, como ela vive ou de que igreja ela é, mas
Às vezes é uma cultura que tem que ser criada também, até cristã mesmo, de entender a depressão, de se buscar estudar, compreender da forma bíblica, né? Então, espero ter respondido a pergunta dela, que nem toda depressão é pecado, não, não é falta de fé, mas são processos de Deus na nossa vida que nós devemos identificar da melhor forma possível com apoio. Não tentar sozinhos, mas tentar sim o apoio daqueles Amém. que nos cercam. Então, passo já para número 4, a pergunta número 4, pastor. Então, nós falamos muito sobre como ajudar os que são de fora, né? Mas, então, como ajudar, como a igreja ajudar os que são de dentro desse processo? Olha, eu até busquei um estudo cristão de aconselhamento, né, que ele coloca alguns pontos daqueles pastores que já têm aconselhado pacientes em depressão, que já têm uma certa experiência, deixando claro que hoje em dia um pastor ele não precisa ser psicólogo para aconselhar na depressão. Não, eu posso ser um amigo, eu posso ser um servo de Deus, uma pessoa que tem empatia, que ouve, e aí eu posso aconselhar. Tem muitos pastores fazendo psicologia, tentando, né, resolver e entender melhor essas questões, justamente por causa da modernidade. Então, ele citou alguns pontos que são importantes para como uma liderança, como a igreja possa apoiar uma pessoa nessa situação. Então, um dos pontos seria conhecer esse assunto, né? Buscar entender o que é depressão, o que é ansiedade. Então, com certeza você hoje aprendeu alguma coisa sobre essa nossa conversa, o que é depressão, o que é ansiedade, porque pode ser que você achasse que fosse outra coisa, né? Então é necessário conhecer, né? Outra coisa, não atribui depressão a pecados. Como é muito fácil você, não, esse aí pecou, né? É muito fácil julgar que aquilo vem do pecado. Mas eu também digo para você que, no caso, se você é um obreiro, um pastor, eu já tenho 9 anos, quase 10 de pastorado e ouço algumas coisas e já ouvi muito de pacientes ao longo dessa vida de médica. Não atribua tudo a pecado, mas se você é uma liderança, pergunte se não há pecado oculto na vida daquela pessoa. O próprio Davi, ele pecou e ele escondeu o pecado de forma tão trágica. E ele fala, eu acho que é no Salmo 51, né? E alguns outros salmos que ele escreveu baseado no seu pecado. Ele diz que os ossos dele eram esmagados e ele sentia envelhecer, porque o pecado era tão pesado, porque não fora confessado. Então, eu não posso achar que toda depressão é pecado, mas também eu não posso desconsiderar que o pecado traz sequelas. Então, tem pecados, e também o pecado não é uma coisa para ser exposto, para ser colocado eu colocar toda aquelas situações contrárias, mas tem coisas, eu não preciso detalhar, mas tem algumas coisas que só se curam com exposição e colocando aquilo. E quantas pessoas confessam e se sentem aliviadas? Isso eu posso dizer como pastora. Pessoas que se arrependeram e confessaram o pecado e aquilo trouxe restauração para sua mente, para sua alma. Assim como Davi. Ele diz que o pecado dele ele não mais ocultou, né? Então ele contou, ele tinha Deus para contar. Ele teve o profeta Natan também, né? Que foi aquele que não veio em tom de acusação, mas que o orientou de acordo com a palavra de Deus. Então, não considere pecado, mas também oriente-se a pecado, que o pecado pode ser confessado e perdoado, porque a pessoa, às vezes, ela não confessa e ela não se perdoa pelo pecado cometido, certo? Então, outras coisas importantes, verificar a profundidade dessa situação na vida dessa pessoa. Será que é uma depressão leve? Será que é moderada? Será que é grave? Será que ela pode se resolver só com o meu aconselhamento ou ela precisa de um médico para usar medicamentos, precisa de um psicólogo que entenda mais? Talvez nem todo pastor se sinta capacitado para ter uma orientação naquele momento, mas então oriente que um psicólogo, de preferência cristão, oriente essa pessoa e você vá acompanhando, e aí um âmbito familiar, tudo isso envolvido, é outra coisa que nós falamos aqui, que
Uma mudança no estilo de vida da pessoa tem que ser considerada. Então, aquele que está orientando na igreja pode orientar a mudança no estilo de vida. Outra coisa, não indicar nem contraindicar medicamentos. Nós não podemos tentar a Deus, amados. Eu nunca jamais, como médica, nem como pastora, falei para a pessoa, pare seu remédio. E também não falei, olha, isso só se cura com remédio. Não. Mas tem duas situações que eu vou contar. Uma foi de uma pessoa cristã, convertida ao Senhor, que tinha ataques de pânico frequentes. E eu já, com toda a orientação pastoral, não se resolvia. Então eu falei, eu vou passar para você um medicamento fraco, você toma, para controlar melhor isso. Então eu prescrevi a medicação, mas a própria pessoa tomando, ela se sentiu mal, porque realmente essas medicações têm efeitos colaterais. E essa pessoa, ela mesma, ela nem me falou na época, mas ela optou por não tomar, ela ficou com vergonha de me dizer que não tomou. Tomou só uma e parou. Então ela entendeu em Deus que ela tinha que tomar uma postura. Então ela tomou uma postura na vida dela e não teve mais as crises, ela conseguiu lidar, certo? Então essa foi uma situação. A outra situação é uma pessoa que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, mas ela é uma pessoa religiosa, que é uma paciente. E um dia, depois de acompanhá-la muito e conhecer realmente a raiz do problema dela e já ter falado para ela sobre o Senhor Jesus e tudo que ela precisa entregar a sua vida e tudo mais, essa pessoa falou para mim que ela toma remédio há muitos anos e que ela não queria mais tomar. Será que ela ia tomar a vida inteira? E naquele momento, o que eu ia dizer? Perguntando para o médico, será que eu vou tomar remédio a vida inteira? Como que o médico vai dizer sim ou não? Você se sente, mas com a graça do Espírito eu falei para ela, olha, eu não sei se você vai tomar a vida inteira, mas eu sei de uma coisa, eu creio num Deus que pode curar, então vamos orar. Então eu orei com ela. Depois de um tempo ela começou a ficar melhor, ela buscou a religião dela de uma forma mais presente, que acaba se tornando até uma coisa social, né? A nossa religiosidade, quando não é embasada somente em Cristo. Mas ela, da maneira que ela pôde, ela tentou sair daquela situação. Eu até pensei, olha, pena que não foi a decisão que eu ministrei a ela, mas ela teve uma outra decisão por outra religião. Porém, depois de um tempo, eu jamais esperava, mas essa pessoa falou para mim que eu queria aquela oração que a senhora fez, porque eu me acalmei muito com aquela oração. E eu achava que ela não tinha entendido, que ela não tinha sentido, mas ela se acalmou com aquela oração. Ela diz, a sua oração me faz muito bem. Então, nós, às vezes, nos encolhemos, pensamos que o que nós temos não tem tanto valor, mas tem valor, sim. Um cristão que tem fé, orar, ministrar a vida de uma pessoa. Então, sobre o que a igreja pode fazer, não indicar nem contraindicar medicamento. Nem eu como médica, tenho liberdade para fazer isso, quanto mais uma pessoa que é leiga, então tenha muito cuidado para não dizer para a sua ovelha ou para a pessoa que você está orientando, toma ou não toma. A pessoa mesmo, com o tempo, às vezes ela vai ser curada, vai deixar o medicamento, algumas não vão deixar. Então temos que ter essa sabedoria. Então, assim, eu já falei da mudança do estilo de vida, que é importante. A esperança do evangelho, a igreja sempre deve dar essa esperança, né? Como desde o início nós estamos falando, o evangelho faz diferença, a palavra de Deus faz diferença. Os pensamentos embasados na palavra fazem diferença. Então, nós devemos oferecer para essa pessoa, para esse familiar, para esse amigo, para essa ovelha, essa possibilidade de que o evangelho faça efeito na sua vida. E que ela se envolva com a família, com os amigos. E outra coisa, disciplina espiritual. Para vencer pensamentos, é necessário ler a palavra, orar, muitas vezes jejuar, se consagrar. Então, é necessário uma disciplina espiritual. Então, as pessoas procuram muito, né, os pastores, aquelas lideranças da igreja, e é comprovado que a primeira pessoa que se procura é uma autoridade espiritual, antes mesmo do psicólogo e do médico. Então, como é importante o papel da igreja nesse momento. E a necessidade das lideranças também, né, passarem a entender um pouco mais sobre esse assunto, sobre essa questão. Tem uma primeira pergunta que chegou para nós. Há um caso de uma pessoa que diz que
no trabalho dela, todos a veem com uma serenidade, que ela transmite uma paz para eles. Mas ela diz que ultimamente ela está, por algumas questões do próprio trabalho, de alguns estresses, não está se sentindo muito tranquila emocionalmente. Então ela pergunta como lidar com essas situações em que nós estamos vulneráveis e, ao mesmo tempo, seguir dando um bom testemunho. Ela diz que se preocupa se é possível, mesmo chateada, não compreendendo as situações, dar um bom testemunho como cristã. Olha, amados, nós somos cristãos, mas não somos perfeitos, não somos sem pecado. É claro que nós não somos dominados e nem vivemos na prática do pecado. Em 1 João fala que se pecarmos, temos advogado. Não podemos viver na prática, não sei se é em 1 João exatamente, posso ter me enganado, mas nós não podemos viver praticando o pecado. Mas, eventualmente, você pode... eu digo assim, o nosso testemunho, ele é muito importante. Mas é claro, você pode fazer uma coisa errada, já aconteceu comigo. O cristão pensa que ele tem que ser invencível, que ele tem que se demonstrar todo o tempo santo, mas não é assim. Uma vez eu fiquei muito abalada emocionalmente com uma situação que foi uma pressão que eu sofri e eu pensava que era culpa de uma pessoa que estava ali na minha frente naquele momento, e foi a pessoa na qual eu descontei aquele meu desespero, não com nenhuma violência, mas de certa forma eu fui grosseira com palavras, uma pessoa de trabalho, que trabalha comigo. E depois mesmo que fosse culpa dela, não era bom eu ter falado, descontado nela uma coisa que tinha me abalado. Então, o que aconteceu? Eu senti que eu tinha errado e aquela pessoa ficou triste. O que eu fui fazer? Pedir perdão, amados. Será que o crente não pode pedir perdão para uma pessoa que não é um cristão propriamente? Sim, e é uma das coisas mais importantes no testemunho, é mostrar que nós somos humanos, porque tem muitos cristãos se colocando de invencíveis, mas se colocam assim, e na verdade o mundo está vendo um mau testemunho nele. Mas quando a pessoa sabe que você busca Deus e tenta mudar e tenta cada vez mais se aperfeiçoar, ela vai entender. Então, assim, nesse momento, é o momento que o testemunho tem que ser mais forte nesse mundo, porque as pessoas estão olhando para nós. E no meu trabalho, eu passei muitos momentos na pandemia que eu chorava. No início, eu chorava todo dia. Eu chorava escondida, indo para o trabalho e voltando. Eu levei uma semana para entender tudo isso, para me acostumar que eu tinha que... Quando todo mundo se recolheu em casa, eu tinha que estar na rua, saindo todo dia, e todo dia com medo de pegar coronavírus e levar para minha casa. Então, durante um tempo, eu andei deprimida também, mas orando ao Senhor. E situações vão acontecer. Você pode estar abatida, você pode estar atribulada, mas você não pode estar desanimada. Você pode estar perplexo, mas não desamparada. Você tem que estar firmada no Senhor. E você é humano, sim. Se você errou, ou se você, por exemplo, como ela falou, ela não está tão bem, né? Mas busque no Senhor. E você pode falar, uma coisa que uma vez me falaram, uma pessoa cristã, que é uma serva de Deus, eu falei que eu tive um tempo que eu às vezes chorava na presença de Deus e o meu rosto fica muito vermelho, né? Porque eu tenho rosácea. Quando eu mais estava tranquila era no meu carro dirigindo, né? E aí quando eu chegava no trabalho, eu tinha me derramado na presença do Senhor orando e eu chegava com a cara vermelha. E eu achava que aquilo era um mau testemunho. E essa pastora falou para mim, mas é a oportunidade, se alguém te perguntar por que tu tá assim, tu vai dizer, porque Deus ministrou minha vida, falou comigo, porque Deus esteve presente. Então, nós pensamos assim, não tem tanto valor, nós não temos a verdadeira noção do valor que tem, o tesouro que nós carregamos. Mas nessa hora é necessário um testemunho vivo e verdadeiro. Então, que Deus ajude essa pessoa, mesmo que ela esteja triste, mas ela não esteja, ela sabe que não está desamparada, que ela vai ainda ser luz no seu trabalho, que ela ainda vai poder ali ministrar vidas com a sua esperança, com a sua confiança. Então, eu passei muitos momentos de tribulação nesses dias, mas não pode ser uma coisa constante. Então, eu hoje me coloco dessa forma diante do Senhor, mas cada um
tem o seu momento, o seu processo. Eu já não posso mais, no meu tempo de caminhada com o Senhor, dizer, eu vou me entregar a certas situações, eu vou ficar chateada e vou ser grosseira. Não, eu preciso ter uma postura. Então, eu ministro essa pessoa. E eu lembro Davi. Davi também pecou. Quando ele cortou a orla do manto ali em 1 Samuel 24, 4-6. Não vai dar para ler nem para contar toda a história, mas ele cortou a orla do manto de Saul e ele entendeu que tinha pecado. Assim, quando eu tive aquela atitude errada, eu também entendi. Senhor, eu não fui correta, eu errei. Então, o que ele fez? Ele foi lá, mostrou para Saul que ele não tinha feito nada. Era como uma forma de pedir perdão. Então, eu também posso pedir perdão. Você, se você errou, deu um mau testemunho, você se corrija, peça perdão e busque a firmeza na rocha, porque nesse momento o mundo olha para os cristãos, porque muitos dão mau testemunho, então o mundo não crê no evangelho, mas aqueles que dão testemunho verdadeiro continuam sendo luz e sempre serão. Então, essa luz tem que brilhar e tem que aparecer, ser colocada no velador e não ficar escondida, amém? Amém, pastor. Que precioso que está sendo, de fato, poder ouvi-la, tantos esclarecimentos. Tem uma pergunta aqui que não estava nas que foram feitas de maneira prévia, mas que eu vejo que é muito importante, inclusive nisso que a senhora está falando, né? Falou sobre o testemunho do cristão, que muitas vezes, ainda que ele esteja mal, querer passar uma imagem de que é durão, né? Mas quanto aos obreiros que cuidam de ovelhas, essa foi a pergunta. Como ministrar, como cuidar da saúde emocional desses que precisam estar auxiliando, cuidando, e eu já estendo, né, também para os próprios pastores, para a liderança da igreja, que precisam ministrar outras vidas e de repente estão passando por isso. Como que se cuida disso? Qual é a orientação? Para aqueles que estão exercendo liderança, você fala? E que são obreiros de alguma forma, que precisam ministrar outras vidas. Olha, amados, o companheirismo, né? O companheirismo com outros obreiros, com outros pastores, é muito importante. É muito importante uma liderança fiel, firme, que zela pelos pastores. E os pastores também têm que ter sua cobertura, também têm que ser ensinados, também têm que aprender, porque senão de onde nós vamos tirar, né, o alimento? Nós precisamos também estar sendo ministrados em companheirismo. E claro, a palavra do Senhor tem que ser, acima de tudo, o nosso norte, aquilo que nos guia. Amados, tem quantos missionários que estão sozinhos, sem ter um apoio? E eles têm que estar firmes na palavra, porque o chamado é tudo que eles têm, aquele fogo que arde nas suas almas, eles não têm muitas vezes a quem recorrer. E Deus os capacita. Será que o apóstolo Paulo sempre teve aquele a quem recorrer? Muitas vezes ele se sentiu só também. Então, deixa eu tomar uma água aqui. Fique à vontade. A solidão vai fazer parte muitas vezes, né? Mas é tudo isso, buscar conhecer a palavra, buscar experiências de outros servos de Deus. Eu buscando nesses dias entender um pouco mais de depressão, eu não sabia que servos de Deus como Spurgeon, por exemplo, ele teve depressão. E ele escreveu um livro sobre isso, né? Eu nunca li, mas ele tem um livro sobre a depressão de Spurgeon, que era o príncipe dos pregadores do século XIX. Ele teve depressão, eu não sabia, e foi desde os 24 anos de idade, né? Não sabemos exatamente o que causou, se tinha alguma coisa do passado, o que levou à depressão, mas é entender. E outra coisa, não se sentir invencível, né? Você também é limitado, você também precisa do descanso, do sono, você precisa não pode, eu acho até que dependendo de outras perguntas, que essa era a resposta de outra pergunta já, mas nós precisamos entender que somos humanos, somos de carne, não somos deuses, somos homens. Amém. Pergunta número 3. Então, como organizar a rotina para um equilíbrio entre a vida espiritual e demais afazeres do dia a dia? Isso inclui muito as mulheres, né? E sempre que eu falo para as mulheres, eu sei um pouco o que é isso, porque pelo menos
nós temos essa tendência de... A irmã Nila está falando que Elias também teve depressão. Muito importante, pastora Nila. Elias teve depressão também. E a nossa rotina de afazeres do dia a dia, amados, nós temos que nos basear em Mateus 11, de 28 a 30. Você pode ler, Fernando? Mateus? Mateus 11, de 28 a 30. Um trecho bastante conhecido, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, sobre a rotina do dia a dia, principalmente mulheres que às vezes têm que abarcar todas as situações da sua família, da sua parentela, né, financeiras, doenças e tantas coisas que vêm nas nossas costas. E me ministra muito essa palavra quando Jesus fala sobre esse fardo. Nós não podemos andar com um fardo mais pesado do que aquele que Cristo permitiu para nós. Então é preciso colocar esse fardo. Só que antes de pegar o fardo e o jugo de Cristo, eu preciso entregar o meu a Ele. Né? Não é isso? Eu preciso tomar, deixar Ele esse peso todo. Então, muitas vezes, na estressante, dando para me ouvir bem? Estamos ouvindo. Travou um pouquinho, mas voltou. São coisas que Deus não planejou para a sua vida. Sobrecargas, às vezes querer resolver problema de tudo ao teu redor. Não, a nossa vida, principalmente da mulher, às vezes o fardo é tão pesado que eu ando prostrada por causa dos pesos, coisas que são problemas de outros, que eu não consigo carregar, e às vezes o outro não consegue. E claro, é necessário haver um compartilhamento, mas eu preciso também entregar coisas que eu não posso resolver nas mãos do Senhor Jesus, deixar. E qual é o fardo que Ele nos dá? É algo que nós podemos suportar da sua cruz, do trabalhar dele na nossa vida. Nós não podemos andar com o fardo do dia de amanhã, porque cada dia basta o seu próprio mal. Então, se eu carrego todo o futuro nas minhas costas, tudo isso vai me prostrar, vai me abater. Então, de uma forma bem prática da rotina, você observe se você tem incluído na sua rotina recreação, que é importante, se você inclui descanso, redefinição de prioridades, e se você tem vivido de acordo com o que a palavra tem te orientado. Então, a palavra ela tem orientação para todas as áreas da nossa vida. Será que cada área está ajustada de acordo com a palavra? Então, a nossa rotina também será ajustada. Amém, glória a Deus. Pastora, a pergunta número 6. Achei bastante interessante essa pergunta, inclusive, que é muito do nosso tempo. O uso da internet pode contribuir para melhorar ou piorar a saúde mental nesse tempo de pandemia? As pessoas estão em casa, né? Parece que usando muito mais o celular. Bom, eu recorri a uma pesquisa, né, de uma psicóloga que isso inclui muito a juventude, né, aqueles jovens que estão me ouvindo aqui, adolescentes. A nossa geração, a minha, que é mais de 40, nós tivemos uma vida totalmente longe de tudo isso que existe hoje. Nós conhecemos a vida antes da internet, antes do celular, e nós tínhamos uma vida, tínhamos projetos. E o celular e a internet... Era boa? Os jovens perguntam hoje. Era muito bom andar de bicicleta, era ficar na rua, sentado na calçada, conversando até tarde, né? Tudo isso a nossa geração teve. E a tecnologia foi incluída para nos ajudar. Então, de certa forma, eu sei usar isso sem ser o centro da minha vida. Mas é difícil para mim. Eu que sou pastora, que sou profissional, se eu ficar numa rede social navegando, eu já experimentei
que isso estava me fazendo mal, e durante um tempo eu aboli da minha vida, não entrava mais no Facebook, eu nem tinha Instagram. Eu ficava fora do Facebook porque eu vi ali tanta coisa, principalmente quando houve eleição e as pessoas brigando, né, de uma forma tão ferina uns com os outros, né, eu me desgostei daquilo. Imagina hoje que nós tivemos que recuperar toda a rede social, quem não tinha Instagram teve que abrir, porque nós vivemos de live, né? Então, tem uma piada até que um homem falou que se ele abrisse a geladeira, ele daqui a pouco já ia encontrar uma live lá dentro da Alguém geladeira. cantando, alguém pregando. E circulou por aí. Então, essa geração entre 95 e 2012, que nasceu nessa época, essa psicóloga considera como iGen, né? Que é o IGen no caso. O I seria internet e smartphone ou iPhone, sem fazer propaganda. Mas ela colocou o I, né, daquela marca ali, não vou dizer qual. Então, essa geração já passou toda a adolescência tendo acesso a isso, certo? Está comprovado que essa geração está entrando mais em depressão. Hoje já são o quê? 15 anos de internet, Fernando, por aí? 15 10, anos, mas... mais popularizada é essa média, né? Os últimos 10 anos, pelo menos. Imagina essa geração que viveu desde o início. Eu consegui deixar meus filhos sem celular até 12 anos. Com 12 anos eles já precisavam, você dá por necessidade, né, pela segurança, mas acaba que vem... Hoje é bem difícil manter até os 12, né? E essa geração ela está entrando em depressão e ansiedade. Por que esse estudo comprova que não é bom? O excesso de tempo, no caso, 9 horas por dia, 7 horas por dia, 8 horas por dia. Porque essa geração, ela se preocupa com a amizade ali, mas ela não tem o contato físico com a sua amizade. Então, voltando para os tempos de hoje, nós não temos contato físico entre as pessoas, isso é importante. Você coloca ali uma carinha no WhatsApp, ó, estão colocando sorrisos aí, Clécia, o Pedro Lucas. Ele está dizendo que ele está rindo, mas eu não sei se ele está rindo mesmo. Eu só sei quando eu estou cara a cara, então isso é importante. O relacionamento pessoal, a geração de hoje está perdendo, porque esses mais jovens, eles já são mais baseados nisso. Eles se conversam ali, mas quando eles estão cara a cara, eles não têm o que falar um para o outro, porque não são acostumados com reações, com o cara a cara, face a face. Então, eles têm se tornado vazios e jovens têm se suicidado, é muito triste. Então, nos dias de hoje, nós podemos utilizar para essa pergunta 1 Coríntios 6,12, onde fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas, amados. Então, o equilíbrio na internet, mesmo no tempo de pandemia. Hoje você vai, até para estudar, você precisa estar com o celular para assistir a aula online. Mas no momento que você pode, não esteja ali. Ore, leia a palavra. Não dá nem para fazer nada ao ar livre, mas é importante atividades ao ar livre. É importante relacionamento. Então, quando os jovens da minha igreja, eles estão sentindo muita falta da comunhão de jovens que eles tinham, os adolescentes de estar juntos. É importante. Então, quando a igreja pode estimular os jovens a terem amizade e estarem juntos, eu sei que as igrejas têm buscado fazer isso na missão, que os jovens tenham comunhão, é muito importante. E nesse tempo não tem sido bom, porque o excesso de notícias faz mal. Eu mesma, não só notícia, mas todos os tratamentos, por experiência própria, todos os tratamentos que apareciam nos primeiros dias de coronavírus, nós tínhamos que ler. E surgiu todo tipo de coisa. E começou a vir estudo em inglês, estudo em italiano, chinês, né? Todo tipo de estudo traduzido e aquele excesso de informações. E eu disse, Senhor amado, eu vi médico prescrevendo numa receita 12 medicamentos para um paciente de coronavírus. Misturando 3 antibióticos, 2 corticoides. Eu digo, Senhor, essa pessoa vai matar. Eu acho que ele leu tudo que tinha lá e colocou, porque
sei lá, ele achou, matar não vai, mas não sei se não mata, né? Porque um excesso de medicamentos às vezes faz muito mal. Então, o próprio excesso de informação na questão de tratamento estava me fazendo mal. Então, graças a Deus que o nosso Ministério da Saúde, ele mandou alguns protocolos e daí eu busquei seguir, mas eu digo para vocês, eu optei por nunca prescrever cloroquina. Eu não prescrevi em nenhum momento. E graças a Deus eu tive sucesso com os pacientes que eu tratei. Também eu tratei atenção básica, eu não tratei nenhum paciente internado nem grave. Então, isso me fez mal. Eu parei de ler tudo que chegava, todo tipo de informação. A gente evitou de ver jornal por um tempo, porque aqui no Amazonas, cada dia, quando começava a ter 200 mortes num dia, é muito triste, né? Não é a gente fugir da situação, mas é você saber controlar aquilo ao que você vai se expor. Então, nem tudo me convém. O próprio uso da internet potencializa isso, né? Nós falamos muito, desliga a TV para não ver notícia, mas há aplicativos que as notificações chegam o tempo inteiro e você acaba potencializando esse acesso à informação que, nesse momento, nem eu como jornalista posso dizer que esse momento nem é indicado para isso. Uma pergunta, a senhora até falou alguns aspectos sobre isso, mas número 5, o que fazer então para manter uma boa saúde mental? Algumas dicas aí. Pois é, eu usei aqui Colossenses 3,17, que é: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Pode ler, Fernando, confere? É isso mesmo? Eu tenho, de Colossenses 3,17, eu tenho uma outra referência. Talvez eu tenha pego errado. E tudo o que fazer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses? Deixa eu confirmar. Colossenses 3,17. Eu devo ter pego a referência errada, porque o que eu queria falar é que habite ricamente em vós a palavra de Deus. Eu posso ter confundido a referência bíblica. Mas alguém pode conferir para mim aí. Colossenses, de fato, é isso que eu li. Habite ricamente, né? Habite ricamente em vós a palavra. O pastor Sérgio disse que é na continuação do versículo. Tá. Acho que é no 18. Perdão que eu não estou com a minha Bíblia aberta, não estava tão nervosa aqui que eu fui. Já acho que é rapidinho. 3,16 é o anterior, a Marcele falou. Obrigada, Marcele. Diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademostrando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém. Era o 16, irmãos, perdão. Então, o que eu quero dizer com isso? A pergunta foi: como manter uma boa saúde mental? Então, nós temos a palavra de Cristo. E cada área da nossa vida vai ser ajustada de acordo com a palavra. Amados, até o físico. Eu vou saber como eu vou me vestir. Qual é a maneira adequada para o cristão se vestir? Sem a sensualidade, sem a lascívia. Qual é a maneira correta de eu me relacionar? Então, o meu emocional, ele vai me ensinar sobre o amor a Deus, sobre o amor ao próximo. Alimentar. Amados, eu não posso ter excesso em nada. Eu tenho que ter equilíbrio. Então, às vezes, nós temos compulsões alimentares. Eu mesma, quando estou muito cansada, eu como por ansiedade. Mas Deus, ele trabalha tudo isso. Então, qual é a maneira de ter saúde mental? A melhor maneira? Buscar na palavra. Não tem melhor saúde mental do que essa palavra, que é eficaz. Você lê, você se debruçar nela. Se você tem dúvida, pergunte àqueles que têm mais experiência, que têm uma vida mais longa, ou os servos de Deus, ou aqueles que se dedicam à palavra. Então,
Qual é o problema, amados, da nossa vida, da nossa saúde mental? E eu vejo não só no que não conhece a Deus, mas quem conhece a Deus. Nós queremos tudo imediato, queremos solução imediata, não é assim? Então, se eu falo para um paciente de um processo de vida que ele precisa mudar, como, por exemplo, um diabético tendo uma dieta, um hipertenso tem que perder 15 quilos, ele não se interessa muito por aquilo, ele quer um medicamento que resolva, porque o ser humano é assim. Então, os processos de Deus, nós às vezes estamos nos esquivando. Então, é uma dedicação à leitura, é uma dedicação à oração, é um quebrantamento. Tudo isso é saúde mental para nós, é saúde para a nossa vida de forma geral. Diz que até para os nossos ossos, né, faz bem. A palavra de Deus diz que faz bem para os ossos, é uma vitamina, a palavra de Deus. Então, esteja embasado. Agora, claro, você tem uma doença de base, vá tratar, né? Não tente a Deus. Se você tem doenças que precisam de medicamento, elas precisam ser tratadas. Amém. Uma última pergunta dentro da live. Algumas outras acabam chegando, pastor, e a gente pode passar depois. E vejo que a gente vai precisar chamar para alguma outra oportunidade, que há muitas questões ainda a abordar, mas é uma pergunta que não estava também aqui. A senhora falou no início que é uma linha muito tênue entre o que é a depressão e o que é algum tratado do Senhor, alguma coisa que não seja a depressão. Então, como quais são alguns aspectos que pode, de repente, diferenciar o que é uma coisa e o que é outra? Se falar se está realmente em um processo de depressão ou ainda não é isso, é algum tratado, de repente, do Senhor? Bom, eu penso que o diagnóstico ele é sempre baseado naquilo que eu te falei no início, né? Aqueles critérios que nós temos ali. Né? Se a pessoa tem 2, se ela tem 3, se ela tem vários. Então, o diagnóstico, eu creio que nós, para sabermos se é depressão, precisamos nos embasar primeiro ali. E então dizer se o cristão está tendo a depressão ou o tratar de Deus, bom, eu digo que o tratar de Deus, aqueles que seguem por anos, situações que nós temos que abrir mão dentro da nossa alma, isso leva à depressão, sim, num determinado grau, né? Cada um vai apresentar um grau, talvez alguém tenha que tomar medicamento, mas como a pastora Nila falou sobre Elias, ele não tinha medicamento para tomar, mas ele, nesse processo de Deus, apesar de tudo que Deus já tinha feito através dele, você poderia pensar, ele não tinha motivo para se abater, mas ele se abateu pela solidão, ele se abateu pelo medo, isso foi muito forte nele. Então, diferenciar, bom, eu penso numa situação também que eu vivi, por isso que eu acho que Deus, às vezes, ele permite que nós vivamos também para orientar outros, né, com as nossas situações. Mas eu vivia uma situação bem, durante um tempo, eu creio que foi quase um ano, eu sofria uma tristeza, eu creio que era uma depressão, assim, uma situação difícil para mim, que era a própria medicina em si, né? Eu ficava pensando, meu Deus, eu não aguento, é muito pesada essa carreira, essa profissão. E eu, principalmente quando começou os abalos no nosso país, que começou a decair, aquele tempo do desemprego, onde simplesmente de uma hora para outra, as pessoas enchiam a unidade de saúde, pessoas que antes tinham plano de saúde deixavam de ter. Então aquilo me sobrecarregava, vendo pessoas perdendo o que tinham, cada vez mais pessoas com problemas. E eu pensava, meu Deus, é tanto problema. E todo dia eu chorava no meu carro. Quando eu falei que eu chegava chorando, né? Eu não queria desistir da minha profissão e nem entristecer meu marido, meus filhos. Eu ficava ali com Deus, com Deus. E eu até às vezes pensava, eu acho que eu estou em depressão, eu vou procurar uma licença, vou me afastar por depressão. Eu ficava pensando. Essa é a minha experiência, né? E eu fui
sempre colocando diante de Deus, mas eu não procurei uma ajuda, muito pelo contrário, foi uma coisa muito minha, na solidão mesmo. E ali eu fui durante quase um ano, eu sofri essa negação, e às vezes você se arrepende, será que é isso mesmo que você tinha que ter feito? E até que chegou um ponto extremo, mas sempre colocando isso na presença de Deus, mesmo que eu dizia às vezes revoltada com ele. Eu dizia, Senhor, eu não quero, mas por que eu tenho que passar por isso? Eu não quero. Muitas vezes eu dizia assim. E então chegou um ponto em que Deus me permitiu chegar a um encontro na presença dele muito profundo. E foi um momento extremo, onde eu me lembrei de tudo que Deus tinha falado comigo no passado. E ele fez eu lembrar do meu chamado para a própria medicina. Perdão que não era para eu chorar, né? Mas eu lembrei que eu tinha dedicado aquilo a ele. Eu estava tentando lutar com aquilo que eu tinha dedicado, né? E aí o Senhor, eu não tinha força em mim. Era como aquele fardo que eu não podia carregar. Mas aí o Senhor falou que me daria graça, porque eu tinha feito esse voto. E que eu precisava buscar graça para cumprir o voto diante dele. Então, amados, essa experiência, vou pegar até um lenço aqui. Essa experiência foi assim como se Deus estivesse ali na minha frente. Foi a proximidade maior que eu tinha em toda a minha vida, e foi o momento mais difícil para mim. Foi um momento muito duro, solidão, tristeza, mas ele me falou, tu devotaste essa profissão para mim. Eu me lembrei lá no tempo que eu fiz vestibular, que eu falei que eu queria fazer medicina para a glória dele. Claro que eu nunca esqueci, mas de certa forma não era tão vivo em mim. Eu achava que eu tinha que ser uma boa profissional sempre, mas Deus me mostrou que era muito mais, que era isso que eu tenho feito, orando e ministrando as pessoas e levando a carga delas, e às vezes eu fico tão triste por tudo que eu ouço, mas eu preciso me refazer em Deus. Então, esse momento, eu entendi que eu vivi essa depressão e Deus me restaurou de uma forma que eu sei que não vou retornar aquilo, que eu não precisei de medicamento, foi a minha experiência. Então, talvez a experiência de um servo de Deus. E você vê o caminho à tua frente. Jesus viu o caminho da cruz, mas ele queria voltar, ele queria retroceder. Olha, eu fiquei um ano tentando retroceder, dizendo, não, é muito pesado, chama outro, chama outra. Mas Deus fez com que eu me lembrasse da graça dele, que era abundante. Então é isso. Cada um de nós vai saber. À medida que você se expõe aos processos de Deus na tua vida, a ser ministrado por ele, você vai reconhecer a voz dele, você vai ter vitória. Isso é para cada um dos seus filhos. Não é só para mim, que um dia escolhi a medicina. É para qualquer profissão, é para qualquer chamado, para qualquer vida que se entrega nas mãos do Senhor. Amém. E é como a senhora falou, que no início, que cada um vai ter uma experiência diferente com o Senhor nesse aspecto também. Pastora, nós já estamos encerrando a segunda hora já de... tá bom por hoje. E como foi precioso, né? E precioso porque há aqui muito conhecimento da medicina, mas há muito conhecimento da palavra do Senhor, e há um testemunho vivo, né? Há um testemunho de vida que fez com que nós, de fato, vamos sair todos daqui muito mais esclarecidos de tudo, mas também com muito mais confiança no Senhor, se eventualmente passarmos por essa situação, ou de repente alguém que esteja nos ouvindo passar por isso. Temos, acho que, uns 3 minutos mais. Eu queria dar a palavra para a senhora falar aí um encerramento, alguma palavra a mais para todos aqueles que nos acompanharam durante 2 horas praticamente aqui. Amém, amados. Obrigada porque vocês perseveraram. A minha oração ao Senhor era pela internet, realmente, porque eu sei que a internet ela vai oscilando e às vezes torna um pouco difícil o entendimento. Mas, graças a Deus, eu creio que deu para responder no que eu estou resumindo aqui, o que eu me propus a responder. E a última coisa que eu queria colocar amados, a oportunidade de pregar o Evangelho nesses dias.
eu nunca tive, eu não tinha muita atividade em rede social, mas até isso eu tenho buscado fazer para colocar um versículo, colocar uma música, colocar um testemunho, alguma coisa assim, né? Mas você tem várias formas de pregar o evangelho nesse tempo, você tem na sua família, você tem, ó, o pastor Sérgio está pedindo para colocar no IGTV, hein? Com certeza. Tem algumas pessoas que me pediram porque não puderam assistir, que estavam de plantão, e elas querem assistir no IGTV, tá? Então eu já falei que vai estar. Então, amados, a oportunidade de pregar o evangelho, ela é uma oportunidade que nós precisamos agarrar nesse dia, não só pela live, mas você vai voltar para um mundo diferente, um mundo totalmente diferente do que ele era, e as pessoas estão mais fragilizadas, mas peça sabedoria a Deus, porque eu sempre me coloco diante do Senhor, Senhor, não é porque uma pessoa chega a mim com uma doença, com uma situação difícil, que eu vou dizer para ela que eu vou fazer, vou obrigá-la a aceitar o evangelho, ou vou ameaçá-la, olha, se não for o evangelho, você não será curada, se não for o evangelho, você não será feliz. Não é isso. Não vou me aproveitar da situação, mas sim, eu vou com sabedoria utilizar os meios que eu tenho, com muita oração, com muita graça do Senhor e pela palavra, pedir direção para que preguemos o evangelho nesses dias, para que não percamos essa oportunidade de mostrar uma vida verdadeira, uma vida que funcionou, né? Uma vida que deu certo, mesmo pessoas limitadas, pessoas que choram, que sofrem, mas que a graça de Deus tem sido abundante em nós. E isso, eu penso que é mais importante, né? Demonstrarmos para o mundo o amor do Senhor. Então, o inimigo trabalha nas mentes, o objetivo dele é deixar as pessoas no último grau da ansiedade e da depressão, deixar as pessoas trancadas em casa com pensamentos suicidas, e muitos têm chegado nesse nível, mas que nós, com a graça de Deus, saibamos e possamos orientar para que as pessoas não cheguem a esse ponto. O diabo quer que a pessoa tire a própria vida, e ele tem conseguido muitas vezes, né, pelo vazio. Então, oremos pela nossa geração, oremos pelo mundo, não pelo mundo em si, mas pelos que habitam neste mundo. 30 então, boa noite, obrigada, amados. E se tiver uma próxima, depois a gente avisa, né, Fernando? Vamos convidar. Muito obrigado, pastora. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Semana que vem tem mais. Vai ficar tudo salvo no IGTV. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, pastora. De verdade, muito obrigado. Que Deus abençoe.